e mais uma mentoria 744. Estamos aqui felizes por mais um início de jornada, início de ano, todo mundo alegre, todo mundo com a esperança renovada. E estamos aqui também com a expectativa de ajudar as pessoas aí a aumentar sua renda em 4.000 trabalhando 4 dias. Essa é a nossa missão aqui. Eu estou aqui para te ajudar a tirar dúvidas e estou sempre aqui às 7h44 da noite. Você que está aí vendo essa aula gravada ou não, ao vivo, você pode fazer sua pergunta, eu vou responder posteriormente, ou estar ao vivo aqui também nessa mentoria aqui, me perguntando, compartilhando comigo, estando aqui comigo mesmo, uma chamada de vídeo. É só fazer a solicitação e a gente entrar junto aqui nessa ideia juntos aqui. Enquanto isso que as pessoas não chegam, eu vou pegando as perguntas que mais eu recebo aqui e vou respondendo aqui. E a primeira pergunta que eu tenho hoje é o seguinte: como poderia me auxiliar a iniciar meu negócio sem eu ter que abandonar o que já faço atualmente? Essa é uma pergunta boa porque às vezes a pessoa quer aumentar a sua renda, ela quer produzir mais, quer ter mais resultado, quer ter condição de fazer sentido uma renda que vem aí para poder trabalhar aí umas férias, fazer uma viagem, fazer um lazer com a família, uma pousada no final de semana, não sei. A renda extra vem quando a gente, às vezes, quando a gente, se a gente lutar, se a gente buscar, é assim que ela vem, não vem assim de mão beijada. E uma renda extra de 4.000 reais, eu diria que seria uma renda interessante. Acredito sim. Eu não sei quanto que você atualmente ganha, se você está aí empregado agora, se é autônomo. Independente disso, se você começar aí agora, se você começar agora a desenvolver um trabalho para poder aumentar sua renda de acordo com as dicas que eu venho fazendo aqui, é o momento de você seguir rumo aí e começar o ano com o pontapé, com o pé direito. E vamos lá aqui então a pergunta, né? Como é que eu posso começar iniciar esse meu próprio negócio sem eu ter que abandonar o meu que eu já tenho atualmente? Primeiro, a gente tem que entender que nós estamos falando aqui 4.000 em 4 dias. 4 dias não precisa ser 4 dias consecutivos, tá? Nós estamos falando aqui, por exemplo, um equipamento, um sistema, um produto, um negócio que eu consigo trabalhar com um sistema de aquecimento solar de água, que é o veículo onde que eu ajudo as pessoas nessa missão de conseguir renda extra. Você consegue instalar em um dia, você consegue se programar e fazer uma instalação em um dia. Então, se você tem, por exemplo, uma intenção de chegar mais rápido aos seus 4.000, você precisa de trabalhar pelo menos um dia do final de semana, por exemplo, um sábado bem trabalhado, um sábado legal aí, dá para você fazer toda uma instalação completa. Logicamente é interessante conseguir uma pessoa para te apoiar, um ajudante, enfim. Todas essas questões são importantes para que você possa seguir mais rápido aí a chegar ao seu resultado. A parte de vendas é muito importante também. Primeiro que você precisa de chegar ao cliente, você precisa de conhecer a pessoa que quer comprar de você, você precisa de fechar negócio com ela. E eventualmente você pode também ter alguém para te ajudar, você pode seguir ao final do dia também, depois que você chegar do trabalho, fazer os contatos com as pessoas que são possíveis compradores. E sim, as pessoas vão entender que você trabalha durante o dia e você pode sim atender as pessoas durante a noite. Então, fechar 4 vendas não é algo difícil se você tem aí a ideia, se você trabalha para poder você acumular contatos, acumular relacionamentos, desde que você tenha aí uma programação para isso. Tem que ter um foco nisso aí, tem que ter uma intenção. Tem que falar assim: olha, eu preciso agora focar em descobrir quem é que gasta altos custos na conta de luz. Se você olhar bem, a maioria das pessoas que estão perto de você certamente já gasta muito na conta de luz. Acima de 200 reais, por exemplo, e essas pessoas que querem querem tirar o chuveiro elétrico, querem reduzir a conta de luz ou querem deixar de gastar energia com o chuveiro elétrico, que é o maior vilão que tem na casa. Eu já falei muitas vezes aí sobre essa ideia dos cada 10, 4 pessoas querem colocar um sistema, querem trocar a parte elétrica de aquecimento por um sistema de energia solar. Isso foi uma pesquisa já em 2019. O brasileiro está consciente cada vez mais, ele já entende sim que existe uma forma de
produzir a energia, de aquecer a água do banho, de poder economizar. Só que às vezes ele não descobriu como, não descobriu quem é que vai oferecer isso para ele. Não descobriu uma alternativa confiável de um profissional que pudesse fazer isso de forma responsável, que ele não fique com medo, que ele receba um profissional na casa dele e que ele sinta-se à vontade para poder abrir as portas da sua casa para poder confiar em outras pessoas. E a gente já sabe que o brasileiro em si, o brasileiro, o mineiro em si, de uma certa forma, já é gato escaldado, já está com medo de água fria. Muitas pessoas vêm na sua casa, muitos profissionais, às vezes, não respeitam, fazem serviço de qualquer jeito. E assim, eu não sei se você for uma pessoa que trabalha prestando serviço, você já sabe que já pintou clientes que às vezes não quis nem pagar uma entrada, às vezes ficou desconfiado, às vezes, enfim, um monte de dúvidas que acabou dificultando um pouco a venda. E se você já é mais conhecido, você tem uma referência maior, você tem a facilidade também de conseguir resultados, conseguir fechar as suas primeiras vendas. Então, a dica aí é começar com quem você especialmente já conhece. Então, vamos lá aí a segunda pergunta, né? Segunda pergunta, como poderia montar meu próprio negócio? Às vezes as pessoas ficam perguntando aqui, Sávio, mas montar o próprio negócio é difícil? Eu lembro que eu sou empreendedor desde muito tempo, né? Meu próprio negócio, acho que eu poderia dizer que eu sou quase que um empreendedor de criança, desde criança, né? Meu pai ele tinha as atividades dele na roça, na zona rural. A gente tinha um sítio, a gente morava num sítio, né? E a gente chegou uma época que meu pai ele plantava o suficiente para poder comer e praticamente não comprava nada, a não ser que eu até tenho, né, algumas coisas que na época eu gostava e assim adoro. Hoje não, mas na época eu adorava maçã, por exemplo, né? Maçã é uma coisa tão simples para hoje. E na época chegava maçã da cidade de Teófilo Otoni, uma cidade que era próxima da cidade que eu morava. Meu pai ia para lá, para a cidade maior, para Teófilo Otoni, e trazia maçã pra gente. E pra mim maçã, nossa, é aquela coisa deliciosa. Inclusive, eu acho que na época, não sei se depois, o passar do tempo, vieram safras e modificações das maçãs e elas ficaram um pouco mais ásperas. Na época parece que a maçã era muito doce, era aquela crocante. De vez em quando a gente acha algumas qualidades de maçãs hoje assim, mas eu lembro que chegava uma maçã da cidade grande, né, que meu pai trazia, a gente fazia aquela festa, quase que brigava para poder comer uma maçã. Outra coisa também que a gente gostava muito, só para poder fazer um link aqui, olha que coisa boba, pão sovado. Imagina um negócio desse, pão sovado. Mas, enquanto isso, meu pai fazia o trabalho dele na roça mesmo, ele desenvolvia um trabalho lá, e além disso, ele tinha uma oficina de lanternagem de pintura automotiva, e isso aí já foi algo também diferente para eu poder ter a minha renda também e de uma certa forma ajudar meu pai. Depois acabei que assumindo alguns trabalhos sozinhos e também na criação de animais domésticos para venda mesmo, domésticos assim, né? O porco, por exemplo, eu criava, ajudava a criar e acabei que me envolvendo nesse empreendedorismo. Então, para você montar seu próprio negócio, não necessariamente você tem que ter aí uma estrutura grande, uma estrutura complexa. Você precisa de começar pequeno, começar de pouco. E as pessoas, por mais que você vê uma pessoa aí milionária, uma boa parte das pessoas que são grandes, elas começaram de baixo. Elas começaram lá de um cliente, fechando a venda de um cliente. Eu fechei uma venda de um cliente, por exemplo, né, depois que eu vendi o meu primeiro, que foi meu pai, né, que comprou da gente na época, a gente começou a se relacionar, a procurar pessoas dentro do círculo de amizade, de contatos. E aí, daqui e dali pesquisando, oferecendo às pessoas a ideia da redução da conta de luz, porque eu já falei muito sobre isso. Não adianta você querer oferecer produto. O aquecedor solar é um produto que você não deve mencionar o nome. É engraçado, né? As pessoas não devem inicialmente saber que você vende aquecedor solar, mas que você oferece uma solução para reduzir a conta de luz para elas. Então o que tem que ficar na cabeça delas é que você é uma pessoa para ajudar
a missão de reduzir o valor da conta de luz inicialmente. Depois tem outros benefícios, que eu já falei também, a questão do banho é incomparável, né? Um banho de hotel, você já foi num banho de hotel, você sabe como é que é um banho, como é que é muito mais prazeroso você ter, que é o caso do banho de aquecedor solar. Você tem condição de ter aí mais tipos de benefícios, como água quente na cozinha, para lavar uma vasilha cheia de gordura. Para as mulheres isso é fantástico, né? Minha mãe, quando ela colocou esse tipo de equipamento na casa dela, ela assim, não sei, ela falou muito bem, e eu acho que o que ela mais gostava era de fazer comida com a água do aquecedor solar. Ela pegava a água quase fervendo, jogava na panela de arroz, e aquilo, sei lá, foi uma coisa bem diferente mesmo. E também, assim, acaba que economizando no gás também, né? Eu acho que são benefícios, são coisas que você precisa de passar para o seu cliente, e primeiro falando do benefício. E aí depois é você vender o seu primeiro cliente, fazer a sua primeira venda. Se você fizer a sua primeira venda, abrir o seu negócio, montar o seu negócio próprio, vai começar a ficar fácil, porque você vai ter que abrir um CNPJ para poder fazer a compra para esse cliente. Ah, Sávio, mas eu não tenho, de repente, dinheiro para poder financiar o pagamento da compra do equipamento. Você pode combinar de pegar uma entrada com o seu cliente. Você pode vender para um ou dois, pegar pequenas entradas, comprar um, instalar, depois vir lá e comprar outro. Dá para se fazer isso tudo. É possível fazer de maneira muito simples se você souber aplicar aí essas técnicas que são de negociação, inclusive combinar com o seu cliente o prazo maior de entrega. Não precisa de ter o produto no estoque para poder ficar vendendo em si. Você pode vender primeiro, fazer uma entrega por encomenda. E assim eu fazia também na época, quando eu comecei lá atrás. Às vezes eu trazia algumas peças a mais, dependendo do modelo do equipamento. Quando eu já tinha um pouco mais volume de vendas, eu fazia isso. Mas depois eu fui perceber que às vezes trabalhar com estoque de outra pessoa é mais vantajoso. Depende muito da parte financeira, do quanto que você tem naquele momento disponível. Mas eu acho que trabalhar com estoque de terceiro é melhor. Até existe uma palavra que a gente chama na parte de logística, de administração de logística, que é just in time, né? Que é uma palavra inglesa, que é tempo e hora correta. Quanto que, por exemplo, a Fiat, por exemplo, a Fiat que foi fabricante de carro até hoje, né? Eu lembro que eu visitei a Fiat uma época, a produção da Fiat, foi em 2000, acho que foi 2008, se não me engano. E na época eles produziam praticamente 4.000 carros por dia, era coisa de louco. Era uma sequência assim uma série de produção que eu ficava assim bobo de ver quanta rapidez e agilidade para produzir. E é claro que eu estou falando de uma empresa grande, mas eu vou te mostrar aqui como é que você pode fundamentar essa ideia no seu próprio negócio. E existiam os caminhões que saíam lá da Fiat e passavam pelo anel rodoviário, que é uma importante malha de rodovia em Belo Horizonte, que ficava escrito assim, just in time, né? Que é um tipo de sigla que quer dizer tempo e hora correta, conforme eu falei, que quer dizer o quê? Tempo quer dizer no tempo, na hora correta. Quando você programa-se de forma correta, você vai, por exemplo, não precisa de trabalhar com estoque. Você trabalha com o estoque de terceiro. Ou simplesmente você vendeu o produto, né? Você vendeu o veículo, você entrega ele com o tempo que você combinou, de acordo com o que você combinou. Você vai programar o seu pedido na fábrica para poder produzir, a fábrica vai receber esse pedido e vai fazer a produção, vai entregar naquele tempo e hora correta e vai lá ter o transporte para poder entregar tudo esquematizado, para ter tudo programado. Então isso quer dizer a ideia de se trabalhar com just in time. Então, e hoje em dia, engraçado, né, que outro dia eu estava olhando sobre a questão das demandas de carro. Tem carro aí hoje em dia, já nessa pandemia aí, por mais que pareceu que foi uma época de crise, mas tinha muito carro sendo vendido. Tinha carro aí que estava esperando, por exemplo, o carro da Toyota, né? Que são carros que venderam muito nessa época de pandemia. Um cara da concessionária que eu visitei outro dia falou assim, olha, eu estou esperando agora 60 dias para poder entregar carro novo, porque teve a demanda de carro usado, acabou. O pessoal procurou, depois carro novo também comprou e tal, então a encomenda está grande. E aí, o que eles fazem? Eles aproveitam isso aí a benefício deles.
é muito mais vantajoso você trabalhar com algum tipo de produto sob encomenda. Né? Essa semana até ontem, se foi ontem, eu conversei com uma pessoa, Kleber não, Carlos, lá de Tabira, e ele falou que às vezes ele traz mais equipamentos no carro, né? Porque a demanda dele já está muito maior, já tem uma demanda de vender às vezes 30 ou mais equipamentos por mês, e ele traz mais equipamentos e já tem outros no estoque, já todos vendidos, já para poder entregar. Mas normalmente ele não trabalha com estoque, ele trabalha com demanda de vender primeiro e depois entregar. Às vezes tem um ou outro produto para poder aliviar uma questão de entrega, mas é muito mais vantajoso trabalhar com essa demanda de just in time, que é tempo e hora correta de acordo com a demanda de produção ou de venda, tá bom? E vamos pegar aqui uma outra pergunta: como pôr tudo isso em prática, né? Que é a questão, como pôr tudo isso em prática. Deus deve se referir aqui à questão da parte de instalação, a parte de vendas, a parte de administração de negócio, a parte de, enfim, de organização. E tem uma coisa que a gente trabalha muito nos nossos treinamentos, nas nossas metodologias, que é a ideia do processo, né? Processo, até tem uma frase aqui do meu mentor, né, que eu sigo. Eu até não sei se eu consigo colocar para vocês aqui, mas acho que não, porque tá inverso, tá invertida a câmera aqui. Mas eu vou ler aqui, que é o seguinte: seja pesado no processo, não seguir o processo, seja pesado com você. Não veio o resultado, seja leve com vocês. O que quer dizer com isso? Quer dizer que, às vezes, se você focar mais no processo do que no resultado, você tiver, por exemplo, querendo fazer uma venda. Isso é até gatilho mental também, até ideias de você não perder venda, tá? De você fazer mais vendas ou também de você ter melhores resultados. Se você ficar muito focado no resultado, na venda, que vai ter que vender, que precisa de vender de qualquer jeito, porque se não vender vai vir conta para poder pagar, um monte de coisas que você precisa de observar, que se você ficar pegando pesado demais naquele resultado, você não vai conseguir aquele resultado pela ansiedade que você cria naquele momento, pela aquela ânsia de fechar aquela venda, pela ânsia de conseguir aquela meta no final do mês. Então tem que ter meta, tem que ter, principalmente assim, resultado, tem que ter, porque afinal você vai pagar suas contas com o quê? Com o dinheiro que você que foi entrando de acordo com as vendas. Mas eu não sei qual que é o seu caso, se você começa já de cara, se você já vai querer criar não só uma renda, mas querer trabalhar com produto especialmente. Mas se você for trabalhar com renda extra, primeiro que você pode começar devagar, você pode vender um produto, depois vender mais outro, e por aí vai. E o que eu quis dizer em relação à questão de foco no processo? Foco no processo é que, se você estiver focado no processo de forma cuidadosa e meticulosa, o que é processo? O que é processo, né? Para a gente poder entender aqui. Processo é uma forma de você conseguir realizar um determinado tipo de ação do início ao fim. Determinado tipo é um meio de se transformar um tipo de resultado, né? Então, começa-se um processo de um lado e termina-se de outro. Começa-se por meio, por exemplo, você pega uma fabricação de uma caneta. Como é que é o processo de fabricação de uma caneta? Você precisa de conseguir aí levantar todos os materiais, você precisa de colocar na máquina para poder parafusar, não sei. Ele começa assim, aí chega no final a caneta pronta. Pronto, terminou um processo. Como é que se narrou esse processo? Como é que você ouviu essa narração desse processo? Olha, foi lá, pegou a tampa da caneta, colocou ali. Tudo isso é um processo e você pode anotar isso, você pode até registrar isso de forma fácil de entendimento para você treinar, inclusive outras pessoas. Mas se você começa a desenvolver um processo em que ele seja de fácil entendimento para as pessoas e que de forma ele consiga aumentar as chances de acertar mais na primeira vez, na segunda vez, porque imagina que você vai produzir uma caneta, e aí você tem uma pontinha para colocar lá. E a forma de colocar a pontinha da caneta é com a mão direita. Aí você ensina a pessoa que tem que fazer isso. Beleza, se você for colocar com a mão esquerda, de repente não sai legal. Então, vai seguir um processo para poder conseguir
o resultado mais ideal possível. E quanto mais você melhorar o processo, melhor. Então o que seria um processo, por exemplo, de vendas ideal? O que seria um processo para que você consiga um resultado no negócio em si, que a pergunta está muito voltada aqui a como pôr tudo isso em prática, inclusive está aqui como chegar lá, né? Acho que foi isso a pergunta. Então assim, você precisa de ter processos para poder entender como que eles funcionam melhores, inclusive das próximas vezes. Hoje você não conhece ainda como é que você trabalha com o sistema, mas daqui a pouco você vai começar a treinar sobre isso, vai entender como é que instala um equipamento, vai entender como é que faz a abordagem de vendas, você vai entender como é que se trabalha melhor o resultado de um cliente, como é que você pode fazer com que ele indique para mais pessoas. Tudo isso você pode criar processos disso, ensinar para mais pessoas, e se você fez de uma maneira que não foi tão adequada, que não teve um bom resultado dessas vezes, da próxima vez você faz melhor. E assim é o processo de melhoria contínua. Então é focar no processo, principalmente, em melhorar o processo e cada vez mais. Por exemplo, hoje eu fiz quatro ligações para clientes. Amanhã eu posso fazer 4 também ou 5, mas eu posso fazer melhor, procurar melhores abordagens para poder conversar com essas pessoas. Então, cada vez mais que você melhora, você pode mensurar isso, anotar, e aí sim você teve um resultado. Esse resultado vai ser impactado diretamente no seu negócio para você chegar lá, para você conseguir resultados. Então, essa é a pergunta de hoje, que agora que foi feita aqui, eu vou continuar lendo outras perguntas aqui para a gente poder seguir. Se você está participando comigo, quer conhecer um pouco mais como você pode, inclusive, seguir em diante aqui, como você pode ter mais resultado, quando você pode aumentar sua renda em 4 mil trabalhando com apenas 4 dias. Siga os nossos conteúdos. Se você está gostando desse conteúdo aqui, curta, dê seu like também aí, compartilhe com seus amigos, que é muito legal, que a gente vai conseguir impactar mais pessoas a aprenderem esse tipo de sacada que a gente está falando aqui hoje. Mas, enfim, vamos seguir aqui com a pergunta próxima aqui, que é: como posso conseguir abrir as portas para essa oportunidade com pouco ou nenhum dinheiro, né? Essa pergunta foi muito bem falada aqui. E aí, a oportunidade de negócio é você que cria. A oportunidade de negócio que surge é igual um cavalo que passa selado na sua frente. Eu não sei se você já viu falar desse ditado, mas é um ditado bastante antigo, que fala que se o cavalo passar selado na sua frente uma vez e você não pegá-lo, não montar nele, raramente vai passar de novo na sua frente. Então, às vezes, está aí agora uma oportunidade de você começar a empreender, ou às vezes abrir o seu próprio negócio, a ter sua liberdade de tempo, a fazer a sua liberdade financeira, a poder ter uma renda extra. E se você não sabe como fazer isso, é só você acreditar no seu potencial, é só você começar a pôr em prática aquilo que a gente está falando aqui. E aí, para você conseguir abrir as portas, você precisa de abrir clientes, você precisa de pessoas que vão comprar de você. Eu acho que uma das coisas que as pessoas mais se enganam, que às vezes acham que precisa de acertar no negócio, é como fazer, por exemplo, uma boa instalação, e na verdade tem sim ter um treinamento de instalação. A gente tem isso, a gente tem metodologias de treinamento de instalação, mas a gente tem muito mais do que isso, né, nos nossos treinamentos. Mas às vezes as pessoas se enganam e achar que faz a instalação bem feita é o suficiente. Mas como é que você vai fazer uma instalação de equipamento de aquecimento solar se você não tem para quem instalar? Você vai instalar como? Você tem que vender primeiro, vender seu peixe. Você tem que vender a ideia de economia na conta de luz. Sávio, dá para poder começar sem vender o aquecedor solar? Dá para começar. Você pode começar, por exemplo, fazendo instalações para terceiros, para pessoas que estão no mercado vendendo e pronto, empreendendo. Você vai ganhar um pouquinho na instalação. Um pouquinho que eu falo assim, tipo 10%? Não, 10% não, mas pelo menos uns 20 a 30% você deve ganhar. Uns 20% do valor que você poderia ganhar. Tá? Então, você quer ganhar
20% ou você quer ganhar 100%? Você quer ser um empreendedor que vai ter resultado só pela instalação do seu equipamento, ou você quer ter um resultado pela venda e ter condição de conseguir chegar mais rápido ao seu 4.000 em 4 dias? Então, a ideia aqui eu acho que é você aprender a sacada de como você levar as melhores ideias, as melhores informações para poder vender para o seu cliente. E aí, dessa maneira você consegue abrir as portas e ter mais oportunidade com pouco dinheiro ou com nenhum dinheiro. Aí é fazer boas parcerias com as próprias pessoas que você abordar. Você pode comentar sobre essa possibilidade de você estar trabalhando no mercado, de você querer economizar no mercado de economia de energia. Esse é o nicho, ajudar as pessoas a reduzir a conta de luz. Quanto? Metade da conta de luz em média. Isso aí é o que você precisa colocar inicialmente como benefício principal para você ajudar as pessoas. Pronto. Esse aí é o ponto inicial. E depois, ferramentas, pessoas que você conhece vão poder te ajudar também, por exemplo, poder te emprestar, são ferramentas básicas. Veículos, você pode arrumar também emprestado para fazer sua primeira instalação. E assim, conhecer o mercado, entender como é que é, engajar, sentir se é isso que você gosta, e aí sim poder ter uma condição de, quem sabe, até viver só desse tipo de negócio. Tá? Mas, inicialmente, pense nisso. Comece aí pensando nessa ideia de empreender, e é sempre possível até mesmo com pouco dinheiro, tá? Investindo pouco, tá bom? Como é que eu posso me especializar nesse ramo? Foi outra pergunta aqui. Para você ser especialista em um ramo, você precisa de fazer, desenvolver, pôr em prática. A gente não se torna especialista sem pôr as mãos na massa. Ser especialista, você começa a trabalhar um tipo de negócio, um tipo de produto, por exemplo. Depois você caminhar para outros. Não sei qual que é a sua especialidade, se você é bombeiro, se você é pedreiro, se você é eletricista, por exemplo. Se você for eletricista, você sabe que para poder trocar um chuveiro elétrico precisa ter especialidade da parte de trocar, de ligar um disjuntor. Você precisa saber como é que liga, os fios, colocar aterramento. Você sabe disso. Se você demorou algum tempo para poder aprender isso, você muitas vezes deve ter feito isso. Certamente passou por várias etapas para chegar até isso. Certamente você até foi treinado para isso. Você fez um curso. Você treinou como... Você fez um curso de treinamento como eletricista. Beleza. Mas, e depois a prática? Como é que você fez? Você fez uma venda? Acompanhou alguém para poder fazer? E depois? Você fez quantas vezes? E aí a frequência com que a gente faz é que dá a gente a possibilidade de ser especialista. Para poder fazer isso, você precisa de focar, você precisa de repetir o processo, você precisa fazer tudo de novo. Fazer quantas vezes forem preciso, para que você fique mais craque, assim, esperto, né, nisso. Então, depois você pode ir para outros negócios, vender outros produtos, fazer outras coisas, mas eu acho que a questão, o segredo todo é você focar. Focar, trabalhar, fazer as suas primeiras vendas, criar os processos, para você repetir esses processos, tornar-se especialistas e assim ter o resultado. Ter o resultado já é um índice muito grande que você é especialista, que você sabe, não só resultado financeiro para você, mas também resultado para o cliente, fazer com que ele consiga ter a sua necessidade ou seu desejo atendido lá na frente, porque o produto ele tem que ser vendido por algum motivo, por alguma coisa. Venda benefício, venda, entregue o produto. É isso, tá? Essa é a maneira que eu posso dizer para você. Aqui nós temos também outra pergunta, que é como ter sucesso nessa nova empreitada. Como ter sucesso nessa nova empreitada, né? E sucesso é uma palavra muito ampla. Sucesso, às vezes, a gente para poder pensar, sucesso para mim, né? Como é que foi o sucesso do ano de 2020 para você? Para muitas empresas tiveram dificuldades, quebraram, e muitas empresas conseguiram ter faturamento 2, 3 vezes mais do que estavam antes. Às vezes igual você está andando com o carro e o carro vai e resolve enguiçar, ou tem um acidente que você bate na traseira de um carro e você tem que consertar a traseira do carro que você bateu, você tem que consertar a frente do carro que você teve um acidente tal, do seu carro, e o que você tem que fazer?
você tem que ir lá na oficina mecânica, ou oficina até de lanternagem, pintura automotiva. E o que você faz lá? Quando você chega lá, vai fazer o orçamento e ele vai te entregar. E aí, quem teve sucesso no final das contas? Né? Logicamente, você cumpriu com a parte de consertar, mas ele teve sucesso porque ele conseguiu por um azar seu, né? Às vezes o azar de alguém é o sucesso de outras pessoas. E assim aconteceu nessa pandemia. Umas pessoas que estavam no meio offline, por exemplo, muita gente quebrou, não conseguiu vender. No sistema, na área de aquecimento solar de água, por exemplo, que eu já trabalho há anos, eu me assustei porque foi um ano muito atípico, um dos anos que mais se teve demanda para água quente, para aquecimento solar de água. E assim, não sou só eu não. A gente começou a trabalhar nessa época, no início, e as pessoas estavam em casa, ficando mais tempo na própria casa, tomando banho, gastando mais energia, e elas queriam economizar na conta de luz. E no início a gente achou assim, poxa, agora pronto. Aí a gente meio que ficou naquela, será que vai funcionar, será que não vai? Passou um mês, aí o mercado aqueceu, aí chegou na época do meio do ano, a gente teve dificuldade para encontrar, de uma certa forma, produto assim, de pronta entrega dos fornecedores. Eles não tinham pronta entrega, você tinha que encomendar e demorava um tempo para poder te entregar. Então assim, acaba que essa parte de sucesso, isso depende muito do momento, principalmente da energia que você deposita naquele tipo de ação que você quer. E às vezes o sucesso para mim pode ser diferente para você. Às vezes o sucesso para mim é estar aqui com minha família, com meu filho, ter tempo para poder brincar com ele, ter tempo para poder trabalhar ao mesmo tempo. Eu estou aqui agora à noite, essas lives aqui são feitas às 7h44 da noite. E eu termino aqui normalmente e eu vou lá para poder colocar meu filho para dormir. E às vezes levanto cedo, às vezes levanto tarde e eu tenho o meu horário, eu consigo fazer isso. Eu não sei se você também gostaria de ter uma vida assim, uma vida que você consiga fazer o seu tempo. Às vezes eu saio de bicicleta para passear com meu filho, com o Alex, e para mim isso é sucesso. Eu tenho isso como sucesso. Não necessariamente eu tenho aí, digamos assim, aspirações de ter milhões e milhões na minha conta. Não, não é isso. Dinheiro é importante, mas eu acho que a qualidade de vida ela é muito mais importante. E assim, sucesso para mim é isso. Pode ser que sucesso para você seja outras coisas. E aí, no caso, você precisa equilibrar, entender e colocar a sua força onde você quer, a sua energia onde você quer chegar. Determinar um foco, olha, eu quero chegar ali e vou pôr aí minha energia para trabalhar e chegar lá. E é assim que a gente consegue sucesso, tá bom? Como ter uma visão de crescimento pessoal, vendo o futuro pela frente, né? Certamente no mercado aí né? Porque uma visão de crescimento pessoal, né? Não sei como é que seria essa pergunta que posso responder aí, mas uma visão de crescimento pessoal, você precisa entender que crescimento depende de cada um mesmo, né? Crescimento, eu digo que eu cresci muito esse ano, intelectualmente, que eu estudei bastante, eu investi bastante em cursos, em treinamentos, né? Então assim, se for olhar, eu investi dinheiro em treinamento esse ano passado eu estou falando ano passado, né? Que dava para poder pagar uma ou duas faculdades, talvez até de medicina, para você ter noção. Então assim, eu invisto muito na capacitação, eu invisto em mim mesmo, eu invisto em melhorar o que eu faço, fazer de melhor para poder conseguir melhores resultados. Se você quiser aí ter mais sucesso e ter uma visão de crescimento pessoal para poder ter mais assim um futuro pela frente, você tem que investir em você, em aprender algo, praticar e ter resultados. Eu acho que o processo é sempre voltado para isso. Aprende, pratica, tem resultados. Se você fizer esse ciclo por várias vezes, as chances são que você vai aumentar o seu crescimento pessoal, aumentar seu sucesso aí, aumentar a sua renda, melhorar a sua vida em todos os seus aspectos, né? E eu acho que pode ser feito também na própria vida pessoal. Tem um livro que eu li que é um livro que falava muito sobre o sucesso de melhorar 1% por dia, né? Às vezes as pequenas vitórias, elas estão em você conseguir
melhorar 1% ao dia. 1% uma coisa que você fez hoje, amanhã você melhora um pouquinho e por aí vai. No final do ano acumula e se vira muito avanço, muito avanço. Então isso eu posso dizer que também pode te ajudar aí a adiantar a sua vida e conseguir resultados aí mais rápidos para você chegar no seu 4.000 também trabalhando 4 dias, tá bom? Vamos ver aqui mais perguntas. Deixa eu ver se tem mais perguntas, se a gente vai ter tempo para responder mais uma pergunta. Mas tá aqui como ver uma visão futura, a gente respondeu isso aqui agora. Como você se sente hoje tendo seu próprio negócio? Essa pergunta aqui vai ser uma saideira também, porque foi um dia muito bom, né? Um dia bom hoje, começando aí uma nova jornada desse novo ano. E ter meu próprio negócio, eu acho que é nada tão bom se eu não gostasse disso, não gostasse do que eu fizesse, do que eu faço, tá? Então eu gosto muito de trabalhar para mim mesmo, eu gosto de ter minha liberdade de tempo, de criar as minhas próprias decisões, eu gosto de, apesar de a gente tem que depender de pessoas e tudo mais, tem equipe, tem algo que a gente não depende nunca da gente, só da gente mesmo, né? Só de você estar negociando com clientes, você está dependendo de clientes, dependendo de pessoas. Então você tem certa liberdade com as decisões que você toma. Eu gosto de ter o meu negócio por isso. Eu tenho liberdade das decisões que eu posso tomar para poder promover o crescimento do negócio, promover o crescimento com as minhas próprias mãos, eu fazer o meu horário, eu ter liberdade de tempo, ter condição de perspectiva de mais crescimento, de mais resultado, de ganhar mais dinheiro também, de ter mais tempo com a família. Esse monte de coisa, eu acho que isso faz a diferença pra gente pensar, olha, vale a pena ter um negócio próprio? E se a gente se dedicar a isso, se estudar, se trabalhar para poder fazer as coisas certas, se aprender com as pessoas certas também, vale sim muito a pena. Então, para mim ter meu próprio negócio é ter mais liberdade, tá? Ter mais liberdade e ter uma vida mais centrada no que eu posso decidir, centrado no meu controle, no que está no meu controle, tá certo? Vou terminando aqui nossa 744 hoje. Queria agradecer você que está aí assistindo a gente ou que vai assistir depois. E queria te convidar para poder seguir as nossas redes sociais aí, nossos canais, YouTube, Facebook e Instagram. Acompanhe nossas publicações e também me curta, né? Curta o meu conteúdo se você estiver gostando. Isso ajuda muito aos mecanismos de buscas também entenderem que esses nossos conteúdos fazem algum sentido para você ou para mais pessoas, tá bom? Isso dá para a gente poder atingir mais pessoas e você também pode compartilhar. Tem um botão aí abaixo, é só apertar em compartilhar e mandar para uma pessoa que você acha que faz sentido, que pode gostar um pouco desse conteúdo, tá bom? Grande abraço, nos vemos até breve. Valeu então, até mais.